Olá, meus irmãos, graça e conhecimento da parte de Deus. Para você que nos acompanha através do nosso canal de TV, Explosão na Rede TV, agoranaweb.com.br. Estamos também ao vivo em nosso canal no YouTube, Explosão da Rede Gospel, e estamos ao vivo também no nosso perfil, na nossa página no Facebook. Explosão da Rede Gospel. Curta-nos, siga-nos e também compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que recebam esta palavra de Deus. Bom, o tema de hoje já está passando aqui. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O texto que a gente vai usar é João 8, do 31 até o versículo 36. Você que tem sua Bíblia, pode nos acompanhar na leitura desse texto. João 8, 31 até o 36 diz assim: fala sobre os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Subtítulo que a gente tem na minha Bíblia aqui. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Aí o versículo é interessante, né? Que eles disseram que nunca eram escravos de ninguém. Daqui a pouco a gente vai explicar melhor esse versículo aqui. É o versículo de número 33, onde os judeus responderam a Jesus: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Vamos descobrir daqui a pouco do que eles têm que ser livres. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Versículo 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fazendo uma introdução sobre esse texto, onde que o Senhor diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus, eles se ofenderam com a implicação de que não eram livres. Como diz o versículo 33, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então eles se ofenderam, com essa implicação de que não eram livres. Na qualidade de semente de Abraão, eles se achavam superiores a muitos outros povos, como hoje muita gente que, pelo fato de ser evangélico, está na igreja, se acha superior aos outros. Cuidado, hein? Gálatas 4:22 diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e o outro da livre. Uma da escrava e outra da livre. E ainda seguindo com o texto que a gente está lendo aqui, em João, no capítulo 8, versículo 34. Aí que Jesus diz para eles: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E é aqui que a gente vai trabalhar, vamos trabalhar com você aqui, nesse texto, nesse versículo, para que você receba essa palavra de Deus na sua vida. O versículo, desde o 32, e se a gente conseguir, a gente até o 31, né? Do 31 até 47, mas eu li só até o versículo de número 36. É o versículo de número 36.
E ainda trazendo uma introdução aqui, e na qualidade de semente de Abraão, eram superiores a muitos outros povos, os judeus. Eram filhos do rei celestial. A questão é que eles ignoravam, nesse caso, sua escravidão política para com Roma, considerando irrelevante. É interessante que Jesus diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, a sua escravidão era mais profunda do que os relacionamentos exteriores da vida. Então, a comissão de pecado coloca uma pessoa na posição de ser escravo do pecado. No versículo ainda 35, trazendo uma introdução aqui sobre o Filho, Cristo habita na casa do Pai para sempre, como o verdadeiro Isaac. Para Ismael, embora seja semente de Abraão, tem de sair. O mesmo acontece, né? O mesmo acontecia com esses arrogantes judeus. A verdade que liberta, João 8,32, ela foi apresentada pessoalmente, ou seja, o Filho que é a verdade liberta os homens. O Filho que é a verdade liberta os homens. Bom, olhando para esse texto, e todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, para como se libertar da escravidão do pecado? E quais eram os pecados que Jesus estava falando, né, que eles precisavam ser livres? Nesse texto, a gente pode ver 3 tipos de pecado. 3 tipos de pecado. E como se libertar desses pecados. No caso dos judeus, e também temos caso agora dos gentios, são aqueles que não são judeus. Bom, vamos começando então, depois dessa introdução, falando sobre o primeiro tópico. Vou falar de 3 tipos de escravidão de pecado, da libertação. Então, um tipo de pecado é o cativeiro da corrupção. É uma realidade sombria. Ao olhar ao redor do mundo, 2 correntes de tendência tornam-se aparente bem e o mal. O homem deve seguir um ou outro de sua natureza e posição, bem ou mal. Segundo ponto, nesse cativeiro da corrupção, nessa escravidão da corrupção, que é uma realidade sombria, como lemos a história da raça, do ser humano, precisamos rever também a nossa própria experiência. Vemos que os homens, como uma regra, siga um desses fluxos, ou o bem ou o mal. Bem como o mal. Para que a natureza superior pede para o bem. Mais baixo segue mal. Terceiro ponto, os homens, nesse primeiro ponto que fala sobre a corrupção, os homens devem determinar o curso que eles vão seguir. Ou seja, eu e você devemos determinar o curso que a gente vai seguir, ou bem ou mal. Um homem não pode estar sobre um ou outro poder. É uma necessidade do seu ser estar sobre o poder do bem ou estar sobre o poder do mal. No entanto, ele pode escolher se ele vai ser um servo do pecado, um escravo do pecado, alguém que serve o pecado, servo do pecado e escravo,
já diz tudo, né? Não tem liberdade. Ele pode escolher se vai ser um servo do pecado para a morte ou da obediência a Deus para a justiça. Mas por conta do estado desordenado do seu ser, ele é inclinado para o mal. O homem, o ser humano, é inclinado para o mal. Agora, para que o poder encontre auxiliares dentro do seu coração, ele precisa decidir se ele vai seguir o bem ou o mal. Se vai servir ao pecado, viver o pecado, vai ser escravo do pecado, vai receber o salário, que vai ser a morte. Agora ele pode, né, servir a justiça, servir a Deus, a obediência a Deus para a justiça, a vida. Quarto ponto, nesse primeiro tipo de pecado, é o cativeiro da corrupção, a escravidão da corrupção, que é uma realidade sombria, um cativeiro, já diz tudo, uma prisão. O quarto ponto é quando a alma se entrega para que o poder escuro, quando a alma se entrega, né, para a escuridão, sua escravidão é limitada. A alma está ligada mais à pena da lei divina. Por isso que há por isso uma expectação horrível de juízo. Quando ela se entrega para o poder escuro, a sua escravidão é limitada. A alma está ligada mais à pena da lei divina. Há por isso uma expectação horrível de juízo. E todos os poderes e faculdades do ser humano, ou de um homem, são arrastados em cativeiro por trás do seu carro triunfal. A visão espiritual, quando ele está nesse cativeiro, nessa prisão, nessa corrupção, sua visão espiritual é esmaecida. Ou seja, os poderes e faculdades espirituais são amarrados, são acorrentados. Já está falando de cativeiro, de prisão. E a alma é mantida em degradante pobreza espiritual, e todos os poderes intelectuais, naturais, são cansados em servir ao seu tirano. Quinto ponto, este não é um mero dogma da Escritura, é uma verdade que tem sido reconhecido pela seriedade, pensando os homens de todas as idades, quando sua alma está nas trevas, os poderes, faculdades do ser humano, do homem, como arrastado, cativeiro, a visão espiritual é esmaecida, os poderes e faculdades espirituais são amarrados, são acorrentados, né? Uma visão esmaecida, né? A alma é mantida em degradante pobreza espiritual, e todos os poderes intelectuais naturais são cansados em servir ao seu tirano, seu ditador, que é o pecado. Isso não tem idade, né, gente? Tem idade para o ser humano. O segundo tipo de pecado, então, o primeiro tipo de pecado, que o ser humano é escravo, ele está numa escravidão, está num cativeiro, numa prisão, é o da corrupção, uma realidade sombria. O segundo tipo de pecado, que o ser humano é escravo, os escravos do pecado são auto-engano, né? Auto-enganado e cego.
se auto-engana, são cegos. O caso aqui desses judeus se achavam que eram filho de Abraão. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus, digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Então, nesse segundo tipo de pecado que as pessoas são escravos, que é o auto-engano, a cegueira, o pecado é uma espécie de loucura, falta de juízo. E seus maiores escravos são muitas vezes como o pobre louco que imagina que ele é um rei. Converso com uma pessoa que é escrava do pecado, ele se acha um rei, reinando em seu estado real. Foi assim com muitos dos judeus a quem o Senhor falou. Somos livres, eles disseram. Nunca fomos escravos. Como se toda a sua história, a partir do exílio em diante, não deu suas palavras corajosas à mentira. E como se a história espiritual não contou o triste conto de escravidão, ou a idolatria, o orgulho espiritual. Então, a imagem do fariseu delinado por nosso Senhor, que o Senhor revelou aqui, em um acidente vascular, sua condição de escravizado, a gente vê, veja bem aqui, ó, o que a gente está tratando, Lucas 18, versículo de número 11, como eles se achavam, superiores. Eram cegos, mas não conseguiam ver essa cegueira, se achavam altos, mas era um auto-engano. Olha Lucas 18, versículo 11, diz assim: o fariseu em pé, quando Jesus fala que 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Assim, os judeus, eles viviam acreditando na mentira de Satanás. E ser ouvinte da palavra e não praticante da palavra de Deus, era como um homem contemplando, É como um homem contemplando o seu rosto natural em um copo, um espelho, como diz lá Tiago 1, 23 até o 27, e não olhando, e logo se esquece, olha assim, mas já esquece. E não é a mesma coisa, então, quando você olha para a palavra e não pratica, aí você já esquece. Não olhando para a lei perfeita da liberdade e nela continuar, e nela perseverar, permanecer nessa palavra, receber essa palavra. E muita gente que está se auto-enganando dentro, até mesmo esses daqui estão dentro da sinagoga, que seria a igreja hoje. Esse é o nosso segundo ponto. O terceiro ponto: então, aqueles homens enganados quanto à sua verdadeira posição, tem gente que gosta disso, de posição, eles orgulhosamente afirmou ser semente de Abraão, ou melhor, mas eles alegaram uma descida superior. Olha o versículo João 8:41, que diz assim: vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Vou ler o versículo onde que Jesus começa lá: Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, faria as obras de Abraão, que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, tendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Ora, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos legítimos. O único pai que temos é Deus.
Mas aí Jesus disse assim: vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Quem é que era o pai deles? A gente vai ver depois no versículo 44. Então eles orgulhosamente afirmavam ser semente de Abraão, ou melhor, mas eles alegaram uma descida superior. Mas nosso Senhor apontou-lhes o fato de que espiritualmente eles tinham um outro muito cabeça do que Abraão, um outro pai que não era Deus, que era Satanás. E suas obras, traído, a sua afinidade espiritual, porque Abraão, quando viu o dia de Cristo, se alegrou. Eles não, eles queriam, como diz aqui o próprio versículo 41, vocês estão fazendo a obra de vocês, querendo me matar. Então suas obras, aí já dá uma demonstração da sua afinidade espiritual com o Pai das Trevas. Se não tivesse sido totalmente cego, a verdade deve ter sido caído em cima deles. Mas sua dependência orgulhosa em seus privilégios exteriores, a sua confiança ilimitada em sua descida para o exterior, a partir de Abraão, os fez imaginar impecáveis. Todos devem estar bem com eles, né? Quarto ponto, que é um erro, a igreja pode cair, se achar impecável como eles. A conduta dos judeus deve ser um exemplo de aviso. Olha o que diz Apocalipse, no capítulo 3, versículo 17 e 18. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17 e 18. Você diz: estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Então, esse é um erro que a igreja ainda pode cair. E a conduta dos judeus deve ser um exemplo de aviso. Então, esse é o segundo pecado que eles precisavam ser libertos, e que o ser humano, o homem, precisa também ser liberto do auto-engano, da cegueira espiritual, da sua superioridade. E o terceiro ponto, o terceiro tipo de pecado, a gente precisa ser liberto, e aqui eu entro no terceiro ponto: o final dessa servidão é a destruição. Se você é escravo do pecado, se você é servo do pecado, o final disso é destruição. Em primeiro lugar, é um jugo mortificante, e seu fim é a morte. E isso não é verdade apenas de flagrantes pecados, é verdade de todo pecado. Todos os seus efeitos tendem à mesma morte, morte espiritual, morte espiritual de Deus, com Deus e santidade e vida eterna. Todos os efeitos tendem à mesma morte, é uma morte espiritual. Segundo ponto, como é com a nossa estrutura física. Por isso é que com o nosso ser moral, algumas doenças são mais terríveis em seus efeitos do que outros. Mas cada doença enfraquece o corpo e tende a diminuir e destruir a vida. Assim o pecado. Não só é o sensualista, o ladrão, o assassino,
um escravo do pecado. Todo hábito pecaminoso escraviza. O terceiro ponto aqui, que o homem fraudulento, por exemplo, o mentiroso, o caluniador, o julgador, o homem que torna o ouro seu Deus, o avarento, o prazer, é candidato a todos, são escravos miseráveis do mal. Quarto lugar aqui nesse terceiro ponto, que o final dessa escravidão é a destruição. E como Deus não permitirá que os seus mandamentos para sempre seja pisado, seu nome seja desonrado. Tão certo como o arco mentiroso e assassino deve ser acorrentado no escuro. Aí Judas 6. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Meu Deus. De modo que certamente irá aqueles vinculados ao pecado receber os seus salários e recompensa. Esses são 3 tipos de pecado que esses judeus arrogantes precisavam ser libertos. O pecado da corrupção, onde que a pessoa está cativa por isso, está amarrada por isso, e isso é uma realidade sombria para aqueles que são corruptos. O auto-engano, a cegueira, se achar superior aos outros, como no caso desse fariseu, desses judeus que se achavam superiores aos outros, por causa da sua raça. E a servidão. A pessoa acha que não, eu vou continuar pecando. O final desta servidão, dessa escravidão, é a destruição. Mas para finalizar, há uma solução. O caminho da libertação dessa escravidão é a liberdade por meio do Filho, por meio de Jesus Cristo. Primeiro, mas isso implica tomar o seu jugo. Devemos servir a Cristo. Sob algum jugo. E quando a gente entrar em serviço real de Cristo, estamos no caminho da segurança. Em seu serviço há perfeita liberdade. Olha o versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Liberdade para se movimentar de forma ininterrupta no caminho do nosso ser e do propósito da nossa criação, para glorificar a Deus em nossos corpos, em nossos espíritos que são dele. 1 Coríntios 6,20 diz que ele comprou os nossos corpos para que nós glorifiquemos a Deus. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifique a Deus com o seu próprio corpo. Segundo ponto, esta é a liberdade mais verdadeira. Desta forma seríamos andamos espontaneamente por essa humanidade perfeita, como foi a de Jesus. Ele era um filho na casa do Pai, livre para cumprir o que é a mais alta liberdade, a vontade divina. Três, quanto mais quase que subir, para a semelhança de Cristo, mais seremos libertos da escravidão degradante,
e nos gloriaremos na liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8:21. De que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, mostrando a nossa afinidade espiritual pelo amar, no nosso amar ao Redentor. Como diz o versículo 42 de João 8:42. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Mas como Deus não é o Pai de vocês me odeiam, vocês querem me matar. E assim, vocês estão fazendo as obras de nosso Pai. Houve uma desconexão agora, porque o texto, o versículo 42, ele diz assim: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Aí o versículo de número 39. Eles disseram: Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse-lhe Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Eles estavam provando que não eram. Não eram filhos de Abraão. Se fossem filhos de Abraão, eles fariam a obra que Abraão fez. Abraão, Deus deu uma promessa para ele. Ele saiu sem saber para onde ia. Abraão, Deus promete um filho para ele. Ele recebe esse filho da promessa. Aí Deus pede esse filho para ele. Ele prontamente deu o seu filho. E quando Abraão vê, né, Deus, quando aparece o Cordeiro, quando aparece o Cordeiro e ele vê o dia de Cristo, né? Cordeiro de Deus, ele se alegra. Então, quanto mais você quer subir para ser semelhante a Cristo, mais você será liberto dessa escravidão degradante. E a gente vai nos gloriar na liberdade, na glória dos filhos de Deus, mostrando a nossa afinidade espiritual para amar o nosso Redentor Jesus, fazendo as obras de nosso pai Abraão, que é amar a Jesus, amar a Deus e servir. Esse é o caminho da redenção, esse é o caminho da libertação. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Procure descobrir quais as obras que Abraão fez. Se você é filho de Abraão, se você é filho de Deus, faça aquilo que Abraão fez. Primeiro, amar a Jesus. Amar o próximo. Se vocês, se Deus é o Pai de vocês, vocês me amariam. Esse é o caminho da libertação, dessa escravidão, da corrupção, dessa escravidão do auto-engano, da cegueira. Dessa servidão que vai levar à destruição se você continuar nela. Caminho da libertação. Dessa escravidão é libertada por meio do Filho. Como o jugo de Cristo é suave, que é leve. Quando você entrar no serviço real de Cristo, você está no caminho da segurança.
porque no seu serviço, no seu trabalho, a perfeita liberdade. Depois, Filho vos libertar, de fato, vocês serão livres. Você terá liberdade para se movimentar de uma forma ininterrupta no caminho do nosso ser, no propósito da nossa criação, para glorificar a Deus nos nossos corpos e no nosso espírito. Essa é a liberdade verdadeira, meu povo. Essa é a liberdade verdadeira, meu irmão. Minha irmã. E dessa forma, andamos espontaneamente fora, né? A nossa humanidade perfeita, como foi a de Jesus. Ele era um filho na casa do Pai, livre para cumprir o que a mais alta liberdade, a vontade divina, propôs. Se você quer ser semelhante a Cristo, quanto mais você ser semelhante a Cristo, mais você será liberto da escravidão degradante. Vamos nos gloriar na liberdade da glória dos filhos de Deus, mostrando a nossa afinidade espiritual, o nosso amar ao nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Jesus, e fazendo as obras do nosso Pai. Se somos filhos de Abraão, temos que fazer as obras também que Abraão fez. Em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, que lhe dê entendimento, reveja este vídeo, e todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Como se libertar dessa escravidão, a gente trouxe para vocês. São 3 tipos de escravidão do pecado, e no 4º ponto aqui a gente mostrou o caminho da libertação de Deus para você. Versículo 36, deixando aqui. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém? Que Deus abençoe. Até um próximo vídeo, no nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu like aqui no YouTube. Compartilhe esse vídeo. É muito importante, muito relevante que você faça isso para que esse assunto chegue para outras pessoas. Toda vez que você dá um like, toda vez que você compartilha, que você comenta, a plataforma do YouTube entende, da mesma forma o Facebook entende que esse assunto é relevante e é importante. Deus te abençoe e até a próxima.